Bom, galera, estamos aí com saúde extrema. Mais um camarada aí, Rodrigo Corcoran. Quero te agradecer, cara, beleza, um prazer, por esse papo aí. Um camarada que aceitou prontamente trocar essa ideia com a gente. Como eu falei para ele aqui no começo, eu tô aqui para compartilhar a vida. Eu falo que quem tem saúde tem mais vontade de viver. Eu acredito que você compactue também com essa ideia aí. E Rodrigão, cara, esse podcast é um bate-papo. Basicamente é um bate-papo que a câmera vai ficar ali como coadjuvante entre a gente aqui. Beleza. Espero que você se sinta super à vontade. A sua história vai motivar e incentivar bastante gente aí. E vamos lá, cara. Se você pudesse se apresentar pra gente aí. Meu nome é Rodrigo, eu tô fazendo agora em abril 51 anos. Caramba, não parece. 51 já começa já, por aí. Maneiro. Eu pareço mais velho do que ele. Eu tenho 37 só, hein? E vou fazer 51. Sou profissional de educação física, já estou formado aí há 28 anos. Faço esporte desde 9 anos, esporte competitivo. Meu esporte de base é a natação. Comecei aqui em Volta Redonda mesmo, no antigo clube comercial. E hoje trabalho no meu centro de treinamento, trabalho com reabilitação cardíaca e tenho uma assessoria esportiva de triatlon, de corrida de montanha, de corrida de asfalto. Maneiro demais, cara, maneiro demais. Pra gente começar esse papo, vocês podem perceber que a gente está dentro de um centro de treinamento dele. Explica um pouquinho, Rodrigo, como é que funciona aqui. É um centro de treinamento para atletas que você falou e para pessoas que vêm indicadas de um médico. Isso. Como é que é? A grande diferença do centro de treinamento para uma academia, por exemplo, é que a gente não tem multiatividades. A gente tem um espaço com um equipamento bem diversificado, que pode atender uma gama enorme de possibilidades. E o nosso público, nem diria padrão, a maior parte do nosso público vem da indicação médica, onde nós temos pessoas que passaram já por um determinado tratamento e hoje precisam de um acompanhamento específico, com segurança, com número controlado de alunos por hora, e eles encontram aqui esse ambiente. E também a preparação específica para qualquer desporto. Então o atleta vem até aqui, a gente define quais são as valências principais daquele desporto, quais são as carências e quais são as potenciais valências que ele precisa desenvolver, a gente trabalha em cima disso. Pô, legal, cara, legal. E aí, Rodrigo, cara, maneiro. E você falou que você já atende aqui uma gama de 100 pessoas? A gente tem hoje um público de quase 100 alunos do treinamento de força, o clássico. E a gente tem algumas atividades paralelas aqui no que a gente chama de sala multidisciplinar, que é um trabalho complementar para o que a gente faz aqui, que é yoga, a gente tem a capoeira infantil e a gente está começando agora um trabalho de desenvolvimento motor para criança, frente a essa epidemia de hipocinesismo que a gente está vendo da garotada. Hipocinesismo, diminuição de movimento. A garotada hoje não se movimenta, todo mundo ali no celular. Sobre isso. Então a gente vai desenvolver um trabalho aqui específico para as crianças. Legal, cara. De desenvolvimento motor. A capoeira infantil e o aikido, que é um treinamento feito aqui também na parte da noite. Então a gente tem essas atividades paralelas. Contando aqui com o centro de treinamento, a gente tem, só aqui, na parte de força, a gente tem em torno de 100 alunos. Maneiro demais. E eu li mesmo uma matéria esses dias que os adolescentes hoje, a cada 4, somente um se movimenta o que tem que ser. O que é mais preocupante, Jardel, é que hoje a gente começa a encontrar em crianças doenças que antigamente a gente não encontrava. Muita criança com diabetes. Então, diabetes, com hipertensão, com problemas psicológicos severos, então uma irritabilidade muito grande, falta de concentração, coordenação motora péssima. Então a garotada hoje não consegue fazer uma sinuosa, não consegue correr em linha reta por justamente só ficar ali desenvolvendo o dedinho nos jogos, nos games, né? E então, você acha que isso... Eu sei que é um conjunto, né, cara? Mas você acha que isso também tem colaborado a má alimentação hoje, cara? Cara, não dá para desvencilhar. Né? A gente não consegue não tem uma regra, correlacionar qualidade de vida sem alimentação saudável. Então eu falo aqui para os alunos, a gente chega até um determinado ponto no desenvolvimento, na aquisição da qualidade de vida. Se não houver a outra parte, que é calcada na parte de alimentação, a gente desiste, porque não vai funcionar.
a gente deixa um peso de responsabilidade muito grande na parte de nutrição. E hoje em dia, pela praticidade, fast food, a falta até, digamos, de vontade dos pais de participar do processo de desenvolvimento da criança, vão deixando qualquer coisa acontecer, e aí a gente vai vendo obesidade infantil, crianças aí com gordura no fígado, com esteatose, coisa que a gente só vê em pessoas ou mais idosas, com alcoólatras. Hoje tem uma criançada de 7, 8 anos com esteatose. E o interessante é que a gente não vê melhorar, né? A gente só vê um regresso. A perspectiva é muito ruim, né? Porque a gente está vendo as pessoas cada vez mais paradas, a pandemia fez as pessoas se afastarem, buscarem cada vez mais atividades dentro de casa e com isso a gente vai vendo cada vez menos movimento. Cara, que doideira. Eu fico muito preocupado com as minhas filhas. Eu falo que esses dias eu estava saindo para a piscina, uma juventude totalmente diferente, estava indo para o clube dos funcionários, piscina, um solzão, as minhas filhas no iPad e, cara, não foram, não quero ir, pai. Eu falei, cara, irmão, você falar que eu já nadei no Rio Paraíba, irmão. É inacreditável. Você falar que tinha uma piscina, sabe quando que eu ia na piscina na minha juventude? Quando a minha mãe trabalhava no escritório do Joécio Neves e na casa dele tinha piscina. Aí liberava a piscina. Final de ano. Uma vez por ano, hein, meu irmão? Se eu pudesse ficar lá 10 dias só dentro da piscina, eu ficava. Então é uma geração muito diferente, muito diferente. E é triste. É triste. E pra mim, cara, que sou do esporte, que sou um cara bem ativo, cara, o que eu faço com as minhas filhas? É um ponto que a galera tem que considerar. Mas enfim, cara, com relação ao esporte, pô, você me animou muito, hein, falando que você tem 51 anos, gente. É isso aqui. Eu tenho cara de ter 51, mas a minha idade metabólica é de 20, já, tá? Eu fiquei muito feliz que, constatando lá, a Andréia até falou comigo, pô, você tem uma idade metabólica de um jovem de 20 anos. Que coisa boa, cara. Isso é maneiro demais, cara. Isso aí é um prêmio. E aí você falou que começou a praticar esporte com 9 anos. 9. E aí você veio da natação. Vim na natação. E aí já comecei numa escolinha de natação, já parti para uma equipe de natação. Só que eu tive, acho que isso foi uma coisa muito legal, que eu tenho que agradecer eternamente a minha mãe. Ela sempre foi uma mãe que me incentivou a fazer esporte, ela sempre assim, cobrou que eu fizesse alguma atividade. Ela é do esporte ou não? Não, curiosamente não. Os meus tios, os irmãos da minha mãe, todos foram jogadores de futebol, nenhum legal. Profissionalizou, mas simplesmente jogavam futebol. Minha mãe não, ela nos criou sozinha e ela queria que a gente fizesse esporte. Então, a gente entrou na natação, porque eu morava na colina ali. E esse interesse veio de você, criança, ou veio dela? Não, filho, da gente. Ela pediu para escolher um esporte e a gente escolheu a natação. Tinha futebol, mas eu escolhi a natação. E aí, cara, apaixonei. Só que depois de um determinado tempo, como eu nunca me destaquei na natação, eu sempre nadava legal, mas nunca fui um campeão de natação e nunca me cobrei para ser um campeão. E aí tive a oportunidade de fazer outras atividades. Aí comecei a fazer bicicross, na época do antigo bicicross. Bicicross das rampas. Que tinha pistinha com salto e tal. Experimentei bicicross, depois fui pro judô. Do judô fui pro vôlei de areia, do vôlei de areia fui pro vôlei de quadra. Já experimentou? Fui fazendo tudo que tinha direito. E aí, cara, até entrar na faculdade, mais ou menos de 15 até 18 anos, eu efetivamente só jogava vôlei. Só que a minha estatura nunca ajudou. Apesar de eu, na época... Você tem quantos metros? Eu tenho 74. 74. Eu jogava vôlei o dia inteiro, cara. Era o dia inteiro. Quando eu não estava na areia, eu estava na quadra. E aí eu fui para funcionários. Fui chamado para jogar no time de funcionários. E aí que minha vida começou a mudar. Porque aí eu comecei a fazer faculdade. Na faculdade comecei a fazer estágio em academias de musculação e no vôlei. Quando eu descobri que o estágio de natação seria muito legal, eu voltei a nadar. Isso, eu entrei na faculdade em 91. E aí, Educação Física. Em Educação Física aqui na FOA. E aí, cara, em 92, que foi muito legal, eu descobri, porque a gente tinha tanta fonte de informação, descobri o triatlon. E que teria uma prova em Barra Mansa. Eu mal sabia o que era um triatlon, cara. Nem a ordem eu sabia. E aí, arranjei uma bicicleta emprestada, eu já nadava, mas não fazia corrida, muito menos pedalava. E aí, eu pedalava desde moleque, mas não tinha nada de treinamento. E aí eu fui, cara, nessa prova. Cara, mas foi uma loucura aqui na bike? Época. Não, uma bike emprestada. E aí, cara, pra mim já era uma novidade, porque a prova toda era feita de sunga na época. Ah, é? E aí, cara, eu não sabia. Isso qual ano? Isso foi em 92. Lá tá. E aí, uma prova no SESI de Barra Mansa. E aí foi no municipal e terminava no SESI. E aí eu fui aquela prova de sunga, cara, todo assado, foi uma loucura.
sofri, cheguei acho que em segundo ou terceiro no geral naquela prova, eu falei, cara, caramba, eu acho que eu levo jeito jeito não nesse negócio. corria e não pedalava, eu só nadava. Caramba. E aí tinha uns caras que eu conheci que eram ciclistas e alguns eram corredores. Eu falei, cara, eu acho que eu gostei desse negócio. Vou experimentar. E aí, durante a faculdade, pintou uma prova num congresso que tinha todo ano de Educação Física em Poços de Caldas, que era o Congresso Mundial de Educação Física. Iam 10 mil alunos, professores de Educação Física, aí aquilo era uma loucura. E aí fizeram um triatlon nessa cidade. E aí, cara, eu consegui, de um cara que eu agradeço até hoje, a força que ele me deu, o Cury, aqui de Volta Redonda, ele foi o primeiro cara de Volta Redonda que fez um Ironman. E que foi o primeiro Ironman que teve no Brasil, que foi Angra Rio. E aí o Cury já me conhecia e tal, e ele me emprestou a bicicleta dele, cara. Pô, legal. E aí era uma Caloi 10, toda preparada, aquela coisa toda, e eu tinha uma mountain bikezinha. De ferro. E aí o Cury me emprestou, cara, eu treinei pra caramba pra aquela prova. Um amigo meu me levou para Poços de Caldas pro congresso, quando a gente chegou em Resende, cara, a bicicleta dele voou do rec. Caramba. Na frente do McDonald's ali, do McDonald's. A e bicicleta quebrou toda, era um Fusquinha. Quando eu cheguei em Poços de Caldas, a bicicleta estava triturada. Aí tive que arranjar, um cara para arrumar a bicicleta. Resumindo, fui competir com a bicicleta que não era minha, que eu nunca tinha andado, e toda remendada. E aí, só que ali eu conheci os grandes feras do triatlo no Brasil, que era o Alexandre Ribeiro, o Leandro Macedo, que foi campeão mundial, o Alexandre Manzan, que era campeão brasileiro, e eu vi aqueles caras de perto, eu fiquei maluco, cara. Eu falei, cara, acho que é isso que eu quero pra mim. E de lá pra cá, cara, foi direto. Aí firmei no triatlo, nunca mais fiz vôlei, nunca mais joguei vôlei na minha vida, né, cara? Nunca Como é que mais. A vida leva a gente uma guinada. E aí, cara, fiquei nesses 30 anos que tá fazendo agora em 2022, eu não sei se eu cheguei ficar um ano sem competir, assim. Máximo um ano, período que eu tive filho e tal, mas não mais do que isso. Então eu posso considerar que eu tenho uns 29, quase 30 anos de triatlo. E fiquei direto, cara. Aí, em 2013, eu fui experimentar a corrida de montanha, que aí também era uma novidade no Brasil. Aquele que tem na Patagônia? Aquele que tem na Patagônia. Só que aí teve uma prova em Tiradentes. Eu e um irmão que eu tenho, o Ernesto, fomos fazer, ele é daqui de Volta Redonda. E era amigo meu de infância da natação, cresceu comigo na natação. Jogou vôlei contigo também? Não, ele não. O Renato não. E aí, só sei que a gente, foi para essa prova em Tiradentes, ele já era meu aluno aqui, não era meu aluno, ele era só amigo, eu comecei a treiná-lo. E aí a gente experimentou uma coisa que eu não... Aí sim, como treinador, foi uma coisa assim muito desafiadora, que era entender como o corpo reagia a uma prova de montanha. Eu já sabia o que era ficar 13 horas fazendo uma atividade contínua por causa do triatlo, na distância Ironman. Mas só correndo, para mim foi uma novidade. E essa primeira prova tinham 42 quilômetros em Tiradentes, que era muita subida. Só de subida? Cara, aí, dosar comida, vestimenta. A prova começou 2 horas da tarde de um sol absurdo e terminou na madrugada, um frio absurdo. Então, porque lá ou é muito calor ou quando faz frio e a é gente muito pegou frio. os dois. E aí foi uma loucura. E eu falei, cara, tô apaixonado por mais um esporte. Eu e o Ernesto, falei assim, cara, vamos encarar os próximos? Vamos. E aí a gente já se inscreveu para uma outra prova, que aí sim foi na Patagônia. Nós nos inscrevemos para o primeiro 100K. Caramba. Então a gente partiu de 40 para 100. E aí já foi uma outra história, que aí já começou aí foi um desafio, assim, tecnicamente falando. Você já fez quantas vezes? 100 eu já fiz 2. Você conhece o Dudu? Lógico, já treinou comigo. Legal. Dudu é parceirão, um abraço aí, Dudu. Faço louco. Seguro lá com ele. Ele é o terror da Patagônia. Dudu, opa, muita história pra contar. Legal. Dudu é fera. Maneiro. E ele tava nessa prova. Ele sempre vai. Não sei se já foi mais de uma vez, mas eu sei que ele já foi. Ele foi, se não me engano, ele foi uma. Na primeira que eu fui, ele tava na mesma prova. E aí, só que aí depois, nos outros anos, eu fui fazendo. Lá nessa prova, na Patagonia Run, a única distância que eu não fiz lá foi o 10 e os 160. Agora, os 21, 42, 70 e os 100 eu fiz todas. E, cara, é uma loucura. Pra mim é mais desafiador até do que o Ironman. É mesmo? É mais. Porque você tá ali 22 horas fazendo a prova. E é basicamente só subida mesmo? Ou você pega uns... Não, você tem vários trechos planos. Mas essa prova especificamente da Patagônia, as subidas são muito índices. Você passa por 2 montanhas muito brabas, assim. Ao longo da prova toda, tem 2 montanhas. Tem uma delas de 4 km de contínuo subindo, que é o Kilanlaui, que é uma das subidas mais brabas.
E aí quando você desce, você também desce muito verticalmente. Então você já está estourado na subida, depois você desce. Então você sente a unha do pé sair. Caramba. O joelho doideira. parece que ele infla, porque é muito íngreme. E aí depois você pensa que vai ficar uma coisa mais plana, não, aí começa o sobe e desce até o fim. Então é uma prova que mentalmente, ela é psicologicamente, em termos nutricionais, em termos de treinamento, ela te desafia pra caraca o tempo todo. Que legal, é uma prova muito doida. Maneiro. Eu sou um camarada que eu gosto muito da alta performance, cara. Eu não sou nem comparado aí a essa galera de extrema alta performance, né? Mas eu tenho muita dúvida com relação ao seguinte. É um fato que o esporte ele libera endorfina no organismo, que é um hormônio que dá muito prazer. Mas como é que cara, você tratar a mente, igual você falou comigo, pô, na descida você sente unha saindo do pé. Cara, como é que você consegue posicionar a sua mente quando você sente muita dor? Como é que é isso, cara? Jardel, é o seguinte, até para você escolher a modalidade que você vai fazer, você tem que ter algum conceito prévio, alguma coisa te leva a fazer aquela modalidade. Se eu for analisar, não analisando os meus atletas, mas a mim mesmo, se eu fosse pensar na minha característica, no meu biotipo, nas minhas características fisiológicas, eu não deveria ser um fundista. Por quê? Porque eu sou um velocista nato. Tá. Eu nasci para fazer provas curtas. Eu me dou muito bem. Se você me colocar para fazer 20 tiros de 400 na pista, eu posso chegar desmaiando, mas o final daquilo ali para mim é prazeroso. Entendi. Fazer tiro para mim é muito prazeroso. Fazer subida para mim curta é muito prazeroso. Agora, você me colocar num rolo para ficar 40 minutos num rolo, aquilo ali para mim é um alto flagelo. Se eu pensar que eu vou começar um treino meia-noite, que eu vou parar às 6 da manhã, aquilo para mim é um alto flagelo. Só que eu falo assim, mas se é um alto flagelo, para que você faz? Por isso que eu penso que o esporte vai além. Eu busco, para mim, coisas que me façam sair da zona de conforto. Então, eu... Sempre. E você sempre foi assim sempre. Ou você foi adquirindo isso? Não, eu sempre fui assim. Caramba, então parece, cara, que isso é uma parada genética, velho. Porque desde os 9 anos você é assim? Na verdade, como eu falei pra você, eu nunca fui preocupado em ser um campeão. Eu sempre quis fazer alguma coisa. Então, acho que foi isso até que me motivou a estar no esporte até hoje. Boa parte dos meus amigos que eram possíveis campeões na época, hoje são infartados, odeiam piscina. Porque sofreram muita pressão quando eram novos. Por isso que eu agradeço a minha mãe. Ela falava, Rodrigo, você tem que fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. E eu pude experimentar muita coisa, gostei de muita coisa e optei, enquanto adulto, pelo triatlon e pela corrida de montanha. Mas tem coisas que eu sinto que eu preciso fazer e que vão me ajudar, por exemplo, no meu trabalho. É difícil você pensar, hoje não, hoje eu estou numa situação que eu consigo ter uma equipe, eu tenho 8 professores e eu não fico 12 horas, 14 horas aqui dentro da sala. Eu me restringo à minha sala, eu monto meus programas, os professores aplicam, mas a boa parte do tempo aqui, 18 anos que eu tenho isso aqui, boa parte do tempo eu abria, fechava, abria de tarde, fechava de tarde. E como treinava? É aí que é um outro problema, porque aí você tem que conciliar com o treinamento, com a família. Então, a minha esposa, cara, é uma mulher assim, eu devo tudo que eu tenho a ela, porque ela tem ela não só tem paciência, como ela me incentiva. Então, Legal. quando ela me vê não treinando ou amarelando pro treino, ela fala, cara, você tem uma prova. Como é que pode? E ela não pode me ver parado. Os meus filhos entendem isso também. Mas eu sei que num período próximo de um Ironman, próximo de uma ultramaratona, eu fico ausente. Por quê? Porque quando eu não estou aqui, eu estou treinando. Fim de semana, eu fico lá 5, 6 horas pedalando. Você vai correr, vai fazer uma longuinha de 30 km de corrida, de 40. A gente faz um trekking de 70 km. Então, imagina, você faz um treino de 70 km andando. Não, você tá doido. É muito, então... E aí tu faz bike, você faz rolinho ou você vai pra rua? Cara, eu tenho, como eu estava falando, eu tenho um problema em ficar parado no lugar ali. Eu tenho rolo... uso muito pouco o rolo, eu sempre faço opção para ir para a estrada. Mas quando não dá, o tempo tá ruim e tal, aí... Mas aqui, por exemplo, você pega qual estrada? Eu pego a Dutra. Você pega a Dutra? Dutra, eu pego Vargem Alegre, pego Amparo, a Rosal. Mas boa parte do meu treino, infelizmente, é na Dutra. E é isso. E aí eu tenho essa coisa assim, eu me desafio até para eu poder ter paciência, para eu conseguir focar pensamento, manter minha concentração mais tempo.
em alguma coisa. E eu só consigo isso fazendo treino longo. Então isso eu acho que me ajuda como pessoa também, entendeu? Maneiro. Essa é a minha próxima pergunta. Como é que você fazia para conciliar família, esporte, lazer? Então, nesse período pré-prova, você se isola e realmente dá prioridade. Porque eu não consigo fazer algo, não dá tempo para fazer mais nada. Ano passado, nesses 50 anos que eu tenho, eu experimentei fazer alguma coisa que não fosse ligada a treinamento. Resolvi fazer aula de bateria. Ah, legal. Cara, era um sonho, eu não tenho, o meu irmão é músico, mas eu não tenho o menor dom musical, nada, absolutamente nada. Meu irmão pegou todo da família. E aí, um mês antes da pandemia de ser deflagrado, eu falei assim, cara, vou fazer uma aula de bateria. Cara, eu fiquei apaixonado. Maneiro, eu sou muito fã de bateria. Nossa, eu fiquei maluco, mesmo não sabendo nada, só tocando o meu professor, o Roberto Cabeça, um cara muito legal, figuraça. E ele me colocava para tocar só uma música da Sandra de Sá, eu já não aguentava aquela, jogar fora no lixo, só ficava aqui, eu não aguentava. Com um mês deu pandemia, parei. Aí agora eu voltei, fiz mais um mês e pouquinho, mas aí o trabalho, competição, essas coisas me fizeram parar de novo. Mas eu preciso ter uma atividade agora com 50 anos eu já percebi que eu tenho que ter uma atividade que não me remeta a treinamento, que eu vá lá para ter uma hora que seja na semana, para eu falar assim, porra, agora eu não estou dando treino e tal. E aí, durante a pandemia, como eu não tinha bateria, eu ingressei em outra área, que foi a marcenaria. Aí eu comecei a fazer trabalho. Só por lazer? Ou você botou como um negócio? Não, como lazer mesmo. Eu sempre fui fã de ferramenta, cara. Eu não sei usar nem um quarto das ferramentas que eu tenho, mas eu tenho mania de comprar ferramenta. Maneiro. E aí vi que tinha um monte de ferramenta para trabalhar com marcenaria. Meu bisavô era carpinteiro, era marceneiro também. Eu comecei a fazer caixa de som, amplificador, comecei a fazer casa de passarinho, comecei a fazer um monte de coisa e hoje eu tenho isso, ou é marcenaria, quero voltar para bateria, mas eu tenho que ter alguma coisa fora do treinamento, porque senão o cara fica pesado, pira, né, fica cara? pesado. O cara pira. E eu sou uma pessoa que eu tenho 5 anos, 6 anos que eu sou apaixonado por alimentação. Eu gosto, cara, de estudar isso. Me considero uma pessoa bem radical, sabe? De fazer controle mesmo quando eu quero engordar, de botar lá no aplicativo, de calcular meu basal e se eu quero fazer um superávit eu tenho esse controle ali. Como é que é você nesse quesito alimentação, cara? Eu não chego nem perto do que você faz. Nem perto. Durante um bom tempo na minha vida, eu fiz toda a programação alimentar baseado no que minha esposa sugeria. Sim. Sua esposa é nutricionista? Ela é médica, mas sim. ela não interferia fazendo balanço energético, mas ela falou, fofinho, ela me chama de fofinho, isso não dá, isso aqui não pode, isso aqui, e aí sempre, uma boa parte foi assim, até que as provas começaram a ficar mais sérias, mais pesadas, aí eu recorri aos nutricionistas esportivos, mas durante um bom tempo, a minha experiência não foi muito positiva, porque eu entrava em contato com o nutricionista, meu primeiro nutricionista esportivo era um triatleta lá de Niterói, Marcos Ornelas. Um cara assim, puta profissional enquanto triatleta, mas a forma com que ele encarava a alimentação era uma alimentação tão artificial que dava certo para ele. Que para mim era uma coisa inviável, eu sempre gostei de comer comida, comer fruta, e ele não, pra você ter uma ideia, o primeiro Ironman que eu fiz foi em 99, Ironman Full. Aliás, em 99 eu fui o primeiro meio Ironman e o primeiro Ironman Full. Pô, praticamente 100% da prova ele me prescreveu gel. E o gel em 99 não é o gel que você tem hoje, era o famoso squeeze. Cara, aquilo ali você colocava na boca, ele ficava 6 dias para ele sair da boca. Então a palatabilidade era horrorosa. Então eu usei tanto nos treinos. Não funciona. Eu usava tanto aquilo ali nos treinos que no dia da prova, porra, eu fui em Porto Seguro, um calor de 40 graus. Cara, o que ele me deu diferente do gel era barra de proteína na época, com invólucro de chocolate. Agora você imagina, você 15 horas fazendo atividade, um sol daquele de matar, aí você pega um gel quente. Depois você pega uma barra com chocolate, aquilo você mastiga, ela vem pra cá, e não desce. Resultado, fiz uma hipoglicemia, terminei a prova, concluí a prova, mas, cara, tive que ir pra tenda de atendimento médico, tomar soro, fiquei arrebentado. No Ironman seguinte, procurei uma outra nutricionista e aí, porra, já foi uma coisa muito melhorada, já foi em 2002, mas assim mesmo, com muita coisa artificial. Aquilo, cara, não descia.
2007, fui pro terceiro Ironman, aí já foi uma nutrição mais básica, comecei a usar rapadura, comecei a usar mandioquinha, só que, pô, eu tinha que correr praticamente com o menu, assim, página 1. Isso. Aí ficava complicado, né? Para carregar, o triatlo é muito dinâmico, então não dá pra você ficar igual corrida de montanha que sai de mochila. E aí a coisa foi melhorando, até que, pô, agora eu tenho uma nutricionista que é a Thaís Maneiros, ela é de Brasília. Você falou que ela é de Brasília. Ela é fantástica, E aí ela reduziu para quase nada a quantidade de coisas que eu tenho que usar na prova, consigo manter uma performance melhor, um controle de hidratação muito melhor, e a coisa flui, eu não tenho peso para me alimentar. Então, assim, entender a necessidade nutricional eu tenho plena consciência, eu nunca fui rígido, eu sempre busquei coisas diferentes para me favorecerem e serem possíveis de fazer durante a prova. Um outro problema clássico na corrida de montanha, depois de 5, 6 horas correndo direto, você não consegue mais comer uma barra de cereal, você não consegue comer mais um gel. Por quê? Porque você perde a palatabilidade, muda a impressão que você tem que seu estômago fica do tamanho de uma mão fechada. E você não consegue, por mais que você sinta fome, sinta fraqueza, você olha aquilo ali, você não consegue comer. E aí a fraqueza vai sendo exponencial e a alimentação não. Então, pô, a gente termina a prova, você leva 2, 3 dias para se recuperar. Então, o entendimento da dieta adequada existe. Agora, a adequação, qual é o melhor alimento, isso é uma experiência que a gente vem batalhando a cada prova, com os alunos, com os atletas que eu tenho, com as experiências que cada um passam, porque não existe uma regra. Então, o que existe é uma necessidade real, calórica, extrema. Então, numa prova dessa de 22 horas correndo direto, dá para você entender o que seria um balanço energético para essa... Um balanço não, um recurso energético. Quantas calorias você tem que consumir? São mais de 10 mil... Não, a gente tem um gasto de mais de 10 mil calorias numa prova dessa. E aí você tem que consumir essas 10 mil necessariamente? Você não consegue comer 10 mil. Não dá para comer. Então, você vai usar do quê? Das suas reservas. Só que você baixar a sua glicemia durante a prova é um fator impeditivo para a manutenção da contração muscular. E aí, como é que você faz? Cara, então, e é uma matemática muito doida. Então, eu tenho um atleta, o Ernesto, que ele, pô, se deixar, ele come só salaminho, batata waffle, sabe essa... Ruffles, né? Batata Ruffles. E aí, pô, mas não dá, não vai viver disso. Então, ele tem que misturar, ele usa o gel, usa a palatinose, que é a açúcar da beterraba. Isso é o que a gente mais usa hoje. Que ela vem, um carboidrato mais complexo, então ele vai ali gotejando e você vai tendo uma liberação contínua. Então a gente usa muito mais palatinose do que, por exemplo, o gel. O gel você usa 2, 3, o quarto você já não consegue mais. A palatinose não tem gosto. Então você dilui na água e vai tomando. Então essas estratégias vão mudando de atleta para atleta, de prova para prova. O que eu sei é que hoje a dieta facilita a nossa vida. E sem ela a gente não consegue manter a performance que a gente mantinha lá atrás. Até porque hoje... eu não sei até quando isso vai acontecer, mas se eu for comparar todos os meus triatlons Ironman na distância full, de 99 para cá, eu melhorei todos. Então... E aí você vai sempre testando alguma coisa diferente? Em todos. Né? Em todos eu tenho elementos diferentes. Então, mostra o quê? Que está dando certo. E que as últimas escolhas estão sendo mais positivas do que as antigas. Então, eu acho que a questão está aí. Fala assim, qual é o melhor alimento para você comer no triatlon? Não tem. Depende de cada atleta. Já ouviu falar dessa galera de alta performance que está fazendo do combustível do corpo, no momento da prova, o corpo cetônico? Que é quando você baixa carboidrato e muda esse combustível e está dando muito resultado. Você tem ouvido isso? O muito resultado eu não sei, porque eu não vi a estatística. Eu sei de atletas que fazem. Eu sei da dieta intermitente que está sendo feita por alguns atletas durante o período de treinamento, não na competição. A questão toda no caso, eu me baseio em quê? Se eu quero fazer uma manutenção da minha glicemia, se eu preciso eu sei que eu tenho uma perspectiva de fazer uma prova, por exemplo, em 11 horas, em 12 horas, e se eu sei que a perda das calorias, o consumo de calorias, o consumo da glicose, ele é gradativo, o que vai acontecer? À medida que a prova vai se estendendo, as minhas reservas diminuem. Então, não dá para eu contar só com
com a metabolização da gordura, porque mesmo sabendo que o atleta ele faz uma oxidação da gordura mais rápida do que um destreinado, não dá para eu depender só dessa oxidação. Por quê? Porque ela é mais lenta. E depois chega no músculo, né? Exatamente. Então, como é que eu vou saber até que ponto eu vou estar metabolizando gordura ou proteína para gerar energia para aquela performance? Então, não, eu não posso ser dependente disso. E como o neurônio, ele depende de glicose, eu preciso manter minha concentração, eu preciso manter meu estímulo durante a prova. Eu não posso baixar a guarda. Então, a minha quantidade de glicose tem que estar estável. Então eu me preocupo em ter oferta de glicose permanente. Você tem esse controle de glicose durante a prova? Não, eu não faço medição de glicose. A gente tem uma quantidade de calorias definida para a prova, baseado no que se gasta na prova. Entendi. Mas eu não faço medição durante, não. Entendi. Existe um grupo de pessoas de diabéticos, por exemplo, que fazem a prova toda medindo. Eles vão com o aparelho, bota aquele tem aquele né? chipzinho, ou tem telemestese, fazem com aquele aparelho mesmo, fura o dedo e durante a prova vão controlando. Isso existe também. Maneiro. E sua alimentação antes de prova? Durante o dia, durante a noite, como é que é? Pré-prova? Não, você tá normal, você não tá competindo. Fora do período de prova? Fora do período de prova. Jadel, vou falar uma coisa pra você. Se eu não conhecesse a minha esposa, eu teria mais ou menos uns 149 quilos. Eu tenho uma tendência a comer muito. E a engordar isso vem da minha família. Não, meu peso, hoje eu tô com 78 quilos. Eu tô 4 acima do meu ideal, que eu acredito que eu vá chegar até abril, que é o Ironman que eu vou fazer. E eu nunca tive uma variação tão grande. Quando que começou a minha variação de peso? Aproximadamente dos 17 anos até os 40, eu sempre fiquei na casa de 71 a 74. Nunca teve sobrepeso? Nunca. Comendo o que fosse, eu nunca variei. Metabolismo é legal, né? Sempre metabolizou. Muito. Só que depois que eu comecei a fazer ultramaratona, eu comecei a ter variação de peso. Porque a minha ingesta calórica aumentou demais. Então, o ciclo de treinamento para ultramaratona, ele é muito desgastante. Então, requer uma dieta muito mais calórica. E quando cessava a prova de ultramaratona, eu ficava um bom tempo sem competir. E aí, a minha taxa metabólica certamente diminuía e eu começava a fazer depósito de gordura. Então, depois das ultramaratonas, eu cheguei, por exemplo, aí para uma ultramaratona com 74 quilos e voltar da ultramaratona com 74 quilos. Não variou nada. Então, foi um controle perfeito. Só que pós-prova, nos meses que sucederam, dá uma ressaca, pelo menos em mim deu uma ressaca de treinamento, eu ficava um tempo com quase nada de treinamento, eu chegava a ganhar 3, 4 quilos. E hoje, com 50 anos, certamente eu tenho uma taxa metabólica menos acelerada, para eu sair desse 78 eu tenho que fazer muito mais esforço. Então, considerando a tua pergunta da questão nutricional, se eu for comer o que eu tenho vontade, eu vou comer como se eu tivesse 17 anos. Eu tenho um apetite feroz. Mas você não come. Mas não dá para comer tudo. Mais porque eu sou policiado pela minha esposa do que porque se deixar eu vou comer. Assim, mas eu também tenho consciência, né? Então, por exemplo, eu não bebo mais refrigerante, tem mais de 5 anos que eu não tomo refrigerante. Eu não bebo cerveja, mas o meu apetite é voraz. Então, se deixar à noite, cara, eu vou comer 2, 3 pratos, eu como 5 bifes se deixar à noite. Mas isso reflete numa manutenção de peso mais alto e mesmo ficando aí sempre na casa até dos 78, para mim um fator complicador, mas a minha variação não é muito grande. Minha taxa metabólica ainda segura. Entendi. Entendeu? Bacana. Mas, por exemplo, eu tenho um estilo de vida, um estilo de alimentação que eu creio que seja assim, o que eu poderia chamar de bom. Tem um café da manhã sempre regular, como fruta pra caramba o dia inteiro, praticamente não bebo bebida alcoólica, nunca tive essa vibe. Nunca bebeu? De beber. Não, se eu beber dois copos de cerveja eu já tô balão. Assim, não tenho eu não sou dessa vibe. E sou bem regular. A questão toda mais está na quantidade mesmo do que da qualidade, porque comer é bem tranquilo. Muita verdura, muito legume, todo dia, absolutamente todo dia. Eu não passo um dia sem comer pelo menos umas 4 frutas assim, diferentes. Então vai bem. Bacana. A questão agora é o peso mesmo, com a idade. Show de bola. E sono? Como é que é o sono? Dorme quantas horas por noite? Eu durmo, apaga. Eu sou como um disjuntor. Se acabar esse bate-papo aqui agora, encostar ali, eu vou fechar o olho e vou dormir. Eu durmo muito fácil, nunca tive problema de insônia. Eu durmo numa média aí de 8 horas por noite.
vou dormir super tranquilo e eu tenho um problema sério para atividades noturnas. Então, por exemplo, competições que a largada são à noite, cara, isso me destrói, porque eu preciso do sono. Existe um caso, e o Valério pode confirmar isso, a gente foi fazer uma ultra, e foi até na Patagônia também, a gente estava em fila, subindo a primeira montanha da prova, e aquele barulhinho, era tipo 1h pouca da manhã, aquele barulhinho, tchac, tchac do bastão, tchac, 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 eu fui dormindo, eu subi a montanha dormindo. É mesmo? Aí eu fui indo pra Pirambeira, o Valério me deu um chute nas costas, que falou, cara, você tava dormindo? Eu falei, Valério, eu dormi. Ele, bicho, você tá dormindo, eu tô vendo que você tá andando de lado. Aí eu fiquei taquicárdico, falei, caramba, que perigo, podia cair. Deu 10 minutos, cara, começou aquele barulhinho de novo, era igual música de ninar. Eu dormi, cara. Dormi andando. E você dorme cedo? Eu durmo por volta de 11 horas. E você então acorda da manhã, né? Acorda cedo. Acordo cedo. É porque eu tenho que estar aqui cedo, tem que né? estar aqui. Sempre acordei cedo. Abre 6 horas. Quebra às 6. Maneiro, maneiro. Cara, é um fato que a gente vive uma epidemia de obesidade, né, cara? E eu sou um cara que eu incentivo muito as pessoas a entrarem no esporte. É um fato que a maioria delas arruma uma desculpa para cada momento de vontade que ela tem de entrar no esporte. O que você aconselha, cara, para um camarada hoje, meia idade, ou para um adolescente? Tem algum esporte específico, cara, que você aconselha, como primeiro esporte para você iniciar? Ou também não tem uma regra, é uma análise individual? O que você passa? Vamos supor que você pega um cara hoje com excesso de peso. Qual que é o primeiro conselho que você dá para ele? Cara, essa pergunta é muito legal, porque eu sempre tenho esse bate-papo aqui com os alunos quando eu estou fazendo avaliação. Sempre que a gente fala de algum esporte, eu tenho aqui um aluno hoje, ele teve problemas vasculares, ele tem marca-passo, tem artéria aorta entubada, ele veio da reabilitação cardíaca. Idoso não? Ele é um idoso, ele tem 75 anos. Hoje ele faz corrida de montanha. Quando a gente fala de esporte, ele foi um exemplo de um cara que me procurou e falou assim, Rodrigo, como é que é corrida de montanha? Você acha que eu poderia um dia fazer? Ele já começou com uma idade avançada e hoje ele tem isso como estilo de vida. Quando a pessoa pergunta o que ela deveria fazer para se entusiasmar, eu sempre peço para ela fazer uma reflexão. Quando eu dou um exemplo meu, e eu falo assim, eu faço triatlon, ou eu faço corrida de montanha. A pessoa, isso eu também tinha vontade. Aí que está a questão. Você tem vontade de fazer ou você quer fazer? Porque ter vontade, eu tenho vontade de saltar de paraquedas, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Mas querer fazer mesmo, quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu falo assim, cara, hoje, o que eu iria realmente querer fazer de atividade fora o que eu já faço? Sem dúvida, eu quero fazer ainda motocross, eu quero fazer mergulho, eu quero saltar de paraquedas, tem algumas coisas que eu quero fazer e eu sei que isso não vai ser, eu não vou ter nada impeditivo, a não ser um momento e tal, mas eu quero fazer. Quando a pessoa só vem com a vontade de fazer, dificilmente ela vai vingar. Então, eu penso que o primeiro passo para ela engrenar numa atividade, qualquer que seja, e ela ter êxito na atividade, é buscar alguma coisa que primeiro dê prazer para ela. Uma coisa que vá fazer, que ela se imagine fazendo por muito tempo, mesmo que ela não venha ficar muito tempo. Então, se eu pensar numa atividade, eu quero fazer muito snowboard, vou fazer snowboard, mas onde que eu vou praticar snowboard? Então, dificilmente eu vou ficar fazendo. Aqui em Volta Redonda. Exato, tipo assim. Então, tem um ex-aluno que me procurou, falando que ele ia dar um tempo na assessoria de corrida, que ele ia fazer kitesurf. E ele é daqui. Então, legal, mas ele vai fazer kitesurf quantas vezes? A não ser que ele despenque para Angra toda semana e tal, mas não é o tipo de atividade que dá para contar como atividade de treinamento diário. Então eu penso assim, quando eles me perguntam, eu respondo dessa maneira. Qual atividade você se vê fazendo, mas principalmente, qual atividade você se vê fazendo com prazer? Essa atividade é provavelmente a atividade que vai te manter por muito tempo ativo, que vai fazer você fidelizar, que vai naqueles dias de chuva, vai falar assim, não, hoje eu vou de qualquer jeito. Porque esse é o problema. Quando a gente cria desculpa, aquilo não está bem guardado aqui dentro, não vem de dentro, a umidade relativa do ar mudou, hoje eu não vou treinar. Qualquer coisa mesmo. Não é? É basicamente isso. Eu falo que a minha esposa é assim, cara. Qualquer coisinha pra ela é desculpa pra ela não fazer o exercício. Mas por quê? Não faz com prazer. Exatamente. Musculação, o pulo do gato tá aí. Que seja musculação, que seja uma ginástica na praça,
qualquer coisa, andar com cachorro, mas se você se vê fazendo aquilo por muito tempo, aí você tem boas chances de engrenar. Bacana. Galera, então, busque algo que você se veja primeiro aqui, na mente, e depois parte para dentro. Cara, a gente está partindo aí pro final já. Eu quero mais uma vez te agradecer pela experiência que você colocou aqui, cara, pra gente. É muito importante isso, eu falo sempre com amigos pela internet, rede social. A gente precisa cuidar da nossa saúde, cara. Eu sou um camarada que eu adoro fazer esses compartilhamentos. Você acredita que tem mais alguma coisa que você pode agregar aí pra gente finalizar? Alguma dica, algum ensinamento? Como que a pessoa faz? Eu gosto muito de disciplina, assim, eu sou um cara muito disciplinado. Quando eu me proponho a fazer algo, eu consigo fazer aquilo por muito tempo. E aí, você tem alguma dica nesse sentido pra gente finalizar aí, cara? Cara, eu acho que a dica... Primeiro, te agradecer pelo convite. Pô, valeu. Obrigado. Espero que tenha ajudado. Com certeza. Em alguma coisa. Mas eu penso que a dica que eu poderia dar, cara, é a seguinte. Primeiro, não se permita ficar parado. Uhum. Não se permita. O corpo da gente, ele não foi feito para ficar parado. A gente tem o mesmo corpo aí há milhões de anos e hoje ele se degradando muito mais rapidamente pelo estilo de vida que a sociedade vai colocando goela abaixo. Uhum. Então a primeira coisa é não se permitir ficar parado. Buscar uma atividade que seja prazerosa e, se possível, socializar essa experiência. Se você buscar alguma coisa que você possa compartilhar, se você buscar um grupo de amigos que possa executar ao mesmo tempo, isso vai fazer com que você tenha mais chances de continuar. Esportes coletivos, não, ou até mesmo atividades que você possa fazer individualmente, como por exemplo um trekking, uma caminhada, você poderia muito bem pegar seu carro e ir para uma montanha e fazer. Mas isso também te permite fazer o quê? Juntar um grupo de amigos. Ah, sim. Então você criar uma socialização associada à atividade, você vai naturalmente buscar alimentos melhores para poder fazer aquela atividade, você vai conhecer pessoas que têm uma experiência prévia com essa atividade e é muito legal, porque à medida que você vai para uma atividade que você gosta, você começa a se aprofundar naquela atividade e naturalmente o corpo vai fazendo o quê? Pô, vamos buscar mais. E aí você vai se desafiando e a coisa vai ficando mais prazerosa. E aí que vem a disciplina, né? E aí que vem a disciplina. Você não consegue ficar mais sem, pô. E você busca, o corpo da gente é muito interessante, a cabeça, quando a cabeça tá boa para ditar o nosso dia a dia, o corpo responde. Então o corpo, quando está doente, fica que a cabeça está doente. Então a gente tem que tratar a cabeça, focar numa atividade que seja prazerosa e o corpo vai respondendo. E à medida que vai respondendo, você vai se desafiando, vai ficando cada vez melhor. E cara, a cabeça do ser humano, ela pensa totalmente o contrário. O que muito amigo meu fala comigo? Eu vou esperar um pouco a minha cabeça, a minha rotina ficar melhor, que eu vou começar a fazer o esporte, eu vou começar a me alimentar bem, eu vou tomar mais água. E não, cara. É você começar a fazer o esporte, começar a fazer isso tudo para a sua cabeça ficar melhor. É o que eu falei, é o não inverso. Se permita esperar, porque o corpo da gente, ele acaba criando armadilhas. Então, se a cabeça não está boa, o corpo começa a doer justamente para te boicotar. A gente tem inúmeros exemplos aqui de pessoas que criam dores. A dor existe até, mas é uma dor que vem para quê? Para frear a pessoa. Então, se a pessoa vem definida, quando você não se permite ser podado, não se permite ser bloqueado, o corpo aceita. Por isso que é difícil você ver, por exemplo, às vésperas de uma prova, o cara fica gripado, o cara fica doente, porque você está tão inserido, você está tão focado que o corpo simplesmente responde ao que a tua mente está mandando. Então, acho que a dica seria essa, você trabalhar a tua mente para que o teu corpo siga junto. A mente é que tem que estar definindo o que você quer, e aí o corpo vai embora. É isso aí. A dica master é liga o carro, acelera, filho, e vai. Se der problema no meio do caminho, você arruma com ele andando mesmo e vai. Irmão, porra, valeu. Bom demais. Muito obrigado, prazer. Cara. Você pode ter certeza que você agregou muito com essa audiência aí. Nós vamos compartilhar esse papo aí para todo lado. Que Deus te abençoe, obrigado, você também. Te prospere e que eu consiga chegar na sua idade igual você está hoje aí, em nome de Jesus. Galera, valeu. Esse foi o Saúde Extrema. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilhe o vídeo, comenta. Esse foi o Rodrigo Corcoran e eu quero agradecer ele mais uma vez. Um abraço para vocês. Valeu. Até mais.